Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Nessa oportunidade, vamos dar continuidade ao nosso estudo relacionado a verificar a evolução da variação dos preços em relação ao salário mínimo, que possivelmente pode também refletir para outras faixas salariais e de rendimentos. Vamos demonstrar a metodologia de cálculo que nos permitiu fazer a análise dos gastos mensais em relação ao salário mínimo e a sua evolução de fevereiro até setembro, onde percebemos aqui no gráfico uma estabilidade nos dois primeiros períodos. Depois houve um aumento dos gastos em relação ao salário, e agora, mais recentemente, em agosto e setembro, uma recuperação do poder de compra, embora estando aí os gastos superando o valor do salário mínimo de R$ 1.518. Então iremos agora apresentar a apuração dos gastos para o mês de setembro e nos aprofundarmos um pouco mais a evolução dos preços em relação aos salários. Sou José Marta Glepeta, do canal Monetários, e já aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Nós nos propusemos, nesse trabalho, fazermos um levantamento mensal da evolução dos preços e fazer um comparativo em relação ao valor de um salário mínimo. Então, iniciamos o nosso levantamento de preços no mês de fevereiro de 2025, que serviu de base para verificarmos a evolução para os próximos períodos. Para esses levantamentos, desenvolvemos uma planilha composta de vários elementos, como alimentação, higiene e materiais de limpeza, para os gastos da casa, como água, luz e gás, para os gastos com transporte e gastos com moradia, como o aluguel, por exemplo. E através de uma pesquisa de preço, lançamos aqui os valores correspondentes para cada um dos elementos e definimos alguns parâmetros de consumo que nos dá o custo total de cada um dos itens que compõem a nossa planilha. Para ganharmos tempo, não vamos aqui entrar em detalhes sobre toda a metodologia aqui aplicada. Estarei deixando no final dessa apresentação o link do nosso primeiro vídeo, produzido no mês de fevereiro, onde detalhamos o passo a passo da metodologia aqui aplicada. Basicamente, ela funciona da seguinte forma. Vamos pegar aqui, por exemplo, o gás de cozinha, que é um dos elementos que compõem os gastos com a casa. Nós temos que em fevereiro de 2025, um botijão de gás estava na faixa de R$ 117,07. E que um botijão tem uma média de consumo para 60 dias. Teoricamente, ele duraria este período. E que o gás é utilizado todos os dias do mês, ou seja, por 30 dias. Com esses valores, calculamos os consumos médios diários, que nos dá um consumo médio de meio botijão de gás por mês, o que nos daria um custo mensal de R$ 58,54, exatamente a metade do valor de um botijão de gás. Já para setembro, nós temos que o botijão de gás está custando R$ 118,94 aqui na nossa região, gerando um gasto mensal de R$ 59,47. E assim, essa metodologia é aplicada para todos os itens da nossa tabela. E como colocado, o nosso objetivo é fazermos um comparativo em relação ao salário mínimo, um valor de R$ 1.518, que é o salário mínimo nacional em vigor a partir de janeiro de 2025. Para mantermos a homogeneidade dos cálculos, não consideramos aqui sobre esse salário nenhum benefício e nenhum desconto que possa ocorrer para um assalariado. Então, para chegar aos nossos resultados, fizemos o levantamento de preços no dia 4 de setembro de 2025. Procuramos aqui reportar sempre os menores valores encontrados na nossa região, possibilitando assim termos o menor custo possível em cada período. Lembrando que esses valores podem variar dependendo da localidade ou região do país. Então, por exemplo, eu tenho aqui que para 1 kg de arroz, o valor encontrado em setembro foi de R$ 4,19. A partir desses levantamentos, a planilha faz aqui automaticamente um resumo de cada divisão da nossa tabela. Então, nós temos aqui que para o supermercado, que compreende os gastos com alimentação, higiene e material de limpeza, tivemos em setembro um gasto total de R$ 711,61. Para os gastos com a casa, que compreende água, luz, gás e telefone, encontramos um gasto mensal de R$ 170,77. Com transporte, R$ 215. Com a moradia, no nosso caso aqui, o aluguel para uma única pessoa, que pode ser inclusive uma pensão, R$ 366,00
R$ 1.211,84. E nós provisionamos aqui uma reserva financeira de 5% do salário mínimo, que dá o valor de R$ 75,90. Ressaltando que ao fazer os levantamentos lá em fevereiro, não foi possível disponibilizar nenhum recurso para outros valores, como lazer, vestuário e saúde, pois a totalização desses outros componentes já absorveram praticamente todo o valor do salário mínimo, de R$ 1.518. Então, se eventualmente houver a necessidade de algum gasto extra neste campo, o indivíduo terá que se valer dessa reserva financeira de 5%. Então, em setembro, os nossos gastos totalizaram R$ 1.540,12. O nosso salário ficou abaixo de R$ 22,12 das nossas despesas. Ou seja, ele foi superado em 1,46%. Aqui nós temos uma tabela comparativa de todos os elementos dos valores levantados em setembro e fevereiro de 2025, onde os valores em verde representam os elementos que tiveram a redução de valor, em vermelho os que tiveram um acréscimo e em preto os que se mantiveram inalterados. Nós temos aqui os maiores aumentos para o tomate, que teve uma variação a mais em 74,24%, para o fio dental em 39,29% e para o produto de lavar louças, que apresentou uma variação de 100,60%. Já os produtos que apresentaram uma maior redução, nós temos a batata, que apresentou uma variação de menos 33,44%, para verduras em menos 36,94% e para a laranja em menos 40,08%. Em resumo, tivemos a seguinte condição: 46% dos itens tiveram aumento, 36% tiveram redução e 18% mantiveram-se inalterados. E aqui então nós temos a nossa tabela representando a evolução de todos os valores mensalmente: fevereiro, março, abril e assim por diante, até o mês atual, que é o mês de setembro. Então nós tivemos em fevereiro um gasto total de R$ 1.517,39, praticamente absorvendo todo o nosso salário mínimo. E agora em setembro, como vimos, o gasto total foi de R$ 1.540,12, representando um gasto superior a 1,46% do nosso salário mínimo. E aqui nós temos a variação de um período para o outro. Temos que as despesas para o supermercado tiveram um aumento de 0,69%. Os gastos com a casa, com água, luz, gás e telefone, de 0,59%. Transporte não houve variação. Para a moradia, tivemos aqui um aumento de 4,81%. Isso nos deu uma diferença total de setembro em relação a fevereiro de R$ 27,73, representando um aumento de 1,50%. Embora temos aqui este aumento, podemos verificar que ele ficou abaixo da inflação projetada para o período, que é de 3,33%. Uma outra análise que podemos aqui fazer é a seguinte: eu tenho aqui, nesses 8 meses, um rendimento total de R$ 12.144, que seria o nosso salário mínimo multiplicado por 8 meses. E os gastos desse período totalizaram R$ 12.376,06, uma diferença a mais de R$ 232,06. Tivemos um gasto aqui superior a 1,91% dos valores a serem recebidos. Mas se pegarmos o nosso valor da provisão financeira de R$ 75,90 e multiplicarmos também por 8 meses, nós temos um total aqui de R$ 607,20. Se pegarmos este valor e diminuirmos do nosso excedente, teremos aqui então um saldo de R$ 375,14. Ou seja, mesmo que as despesas tenham superado os valores dos rendimentos, como temos aqui essa reserva financeira, o nosso indivíduo não ficaria endividado, a não ser que ele tivesse aqui alguma despesa extra com lazer, vestuário ou saúde. Com esses dados, foi possível montar o seguinte gráfico, onde verificamos aqui que a nossa meta de R$ 1.518 praticamente se manteve estável nos 2 primeiros meses. Depois houve um pequeno aumento, chegando ao ápice em maio de 2025, que deu um valor de R$ 1.582,54. Depois, nos meses de junho e julho, tivemos uma redução dos gastos e que se acentuaram mais nos últimos 2 meses.
Cabe ressaltar que a nossa planilha foi desenvolvida para poder simular qualquer faixa de renda e composição familiar. Por exemplo, digamos que o nosso indivíduo seja casado e tenha 2 filhos, que receba 2,5 salários. E sua esposa também trabalha e recebe mais um salário. Isso agora temos uma família composta por 4 pessoas com uma renda mensal de R$ 5.313. Claro que também, nessa condição, o aluguel de um quarto de R$ 366 talvez não comporte mais essa família. Então, digamos que agora o aluguel seja de R$ 1.200. E que também essa família tem um automóvel. E vai passar a ter também um custo mensal com combustível. Com o aumento da quantidade das pessoas que compõem essa família, através de alguns parâmetros, a planilha calcula automaticamente as novas médias de consumo. Por exemplo, para 4 pessoas se consome 8 kg de arroz mensais, que daria um custo total de R$ 33,52. Para uma única pessoa, o consumo mensal seria de 2 kg, que daria um total de R$ 8,38. Então, feitas essas alterações, temos aqui uma nova composição de renda e de gasto. O rendimento mensal da família, como vimos, é de R$ 5.313. E ela gastaria com o supermercado R$ 2.363,41. Os gastos com a casa, R$ 205,66. Com o transporte, R$ 764,17. E agora, além do transporte coletivo, tem também aqui os gastos com o veículo. Os gastos com aluguel passou para R$ 1.200. E a reserva financeira de 5% daria R$ 265,65. Então ela poderia aqui apropriar mais R$ 500 com outros gastos, como lazer, vestuário e saúde, resultando numa despesa mensal de R$ 5.298,89. Ou seja, uma família com 4 pessoas e com essa remuneração mensal estaria numa condição satisfatória. Então, como colocado, a nossa tabela pode ser utilizada para qualquer tipo de renda e também de composição familiar. Lembrando que disponibilizamos essa planilha gratuitamente para quem tiver interesse de utilizá-la. Para isso, basta solicitá-la pelo e-mail que estamos deixando na descrição do nosso vídeo. Fizemos aqui a apresentação de mais um mês do nosso estudo sobre a evolução dos preços em relação a um salário mínimo. Aqui no caso é o mês de setembro de 2025. E vimos aí uma pequena recuperação do poder de compra em relação aos meses anteriores. Aproveitamos também para demonstrar algumas funcionalidades da nossa planilha, que, como colocado, pode ser solicitada gratuitamente pelo e-mail que estamos deixando na descrição do nosso vídeo. E se caso haja necessidade, estamos deixando o link do primeiro vídeo, onde apresentamos, de forma completa, as metodologias de cálculos e a utilização da mesma. Estamos também deixando a playlist contendo os vídeos dos levantamentos dos meses anteriores, ou seja, de fevereiro a agosto de 2025. Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma colocação a fazer, já deixa aí o seu comentário. E se você gostou deste conteúdo, nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.